Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. A voz está boa, pero no mucho. Nesses 2 ou 3 dias eu tenho tentado poupar um pouco a voz, correndo muito, pregando muito, climas diferentes, e aí a voz começou a sentir um pouquinho, mas eu espero que até o final, com a sua oração, muito gengibre com água de coco ali, possa ajudar um pouco até o final. Vocês viram já que o pessoal de Tambaú está aí, né? Séfora falou que é de João Pessoa, mas o pessoal de Tambaú está aí. Que bom tê-los aqui. O presbítero Cláudio também está ali, junto com outros irmãos. Que bom estar aqui. Quero dizer para você que está aqui conosco pela primeira vez no Congresso. Alguém aqui foi para o Congresso Sudeste antes, em Águas de Lindóia, fora os conselheiros, né? O pessoal, temos algumas pessoas aqui, não é? Mas você que é da região e que, pela graça de Deus, está aqui no primeiro, fazendo história, no primeiro Congresso Nacional da APECOM no Nordeste, certamente agora já pode sair daqui ao final desse dia, já com a sua programação. Certamente o Rodrigo vai falar um pouco, o JR, sobre o que nós teremos no ano que vem, mas você já se programa, e como eu falei na minha apresentação, logo após Séfora falar, que você traga muita gente, para que no próximo ano nós estejamos com esse auditório completamente repleto para a glória de Deus. Então, nós estamos muito felizes com esse primeiro congresso e pela sua presença aqui conosco. E estamos felizes porque entendemos que nós temos dois movimentos aqui no tema da nossa mensagem de hoje, que tem a ver com santificação, o tema que tem sido falado desde o início, a necessidade da piedade, e nós vamos entender um pouco isso, concluindo essa série de mensagens que o Senhor trouxe através dos seus servos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o finalzinho, ou o subtítulo desse congresso, santificai-vos. Mas para quê? Para quê? Até a própria santidade de Deus, ela não é uma santidade apenas em si mesma, ela é uma santidade em função de algo que é a missão de Deus. E a missão de Deus é a nossa, impactando o mundo pela piedade. Essa vai ser a ênfase. Eu gostaria de compartilhar com você como a santidade que o Senhor nos dá, que não é impecabilidade, que não é perfeição, é a ação do Espírito Santo pela palavra, nos tornando semelhantes a Cristo, pode impactar o mundo para evangelizar e comunicar o Evangelho de Cristo. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive alguns meses atrás, para você entender bem. Uma das minhas funções no Mackenzie é representar a instituição na sociedade civil. E o novo cônsul dos Estados Unidos estava chegando a São Paulo, e uma série de eventos que davam os bem-vindos a ele naquela maior cidade da América Latina, um dos consulados mais importantes dos Estados Unidos. Um dos eventos era uma espécie de coquetel de recepção do cônsul. E ali havia cônsuls de todos os países, consulesas e assim por diante. E, de alguma maneira, as representações religiosas também se fizeram presentes, e eu fui convidado para estar lá. Uma grande honra, segurança para tudo que é lado, uma pompa, uma circunstância, e de repente nós estávamos lá e sentávamos em mesas redondas, semelhantes a algumas que nós temos aqui, e nessas mesas redondas havia pessoas de vários países ali, todas elas falando português, o que facilitava. Essa era uma das necessidades que todo cônsul tem, de falar a língua do país para onde ele é enviado. E aí me deu uma curiosidade de entender como alguém se torna um embaixador, como alguém se torna um cônsul, um membro do corpo diplomático, um representante de um país noutro. E aí eu fiz algumas perguntas, eles começaram a explicar como é o processo de seleção. Você sabe que aqui no Brasil a pessoa tem que fazer um processo de seleção muito rigoroso, no Instituto Rio Branco, dominar línguas, ter um conhecimento de geopolítica, ter capacidade de representar bem o país no mundo inteiro. Isso é verdade também em outros lugares do mundo em relação ao Brasil. Mas houve um aspecto em particular que me chamou a atenção. Por mais capacitação que essa pessoa tivesse, por mais condições técnicas, por mais escrutínio
da sua vida pregressa, para que ele não tivesse nenhuma nódoa na sua vida, na sua questão moral, ética e também no alinhamento político e ideológico com o governo, com a administração em curso, havia uma coisa que era necessário. Depois de tudo isso, de ser comissionado com autoridade pelo chefe do Estado do seu país, ele recebia uma carta, ou ele recebe uma carta de credenciamento. Essa carta é escrita em francês, que é a língua franca da diplomacia mundial, e ele chega com essa carta, com o timbre do país de origem, para ser apresentado e receber a autorização, veja, a autorização do país para onde ele vai servir, dando-lhe o poder e a autoridade de exercer a diplomacia. Veja que eu usei duas palavras, poder e autoridade. São duas palavras que estão no Novo Testamento, mas que traduzem ideias diferentes. Poder é a capacidade, eu diria até a capacidade bruta. Poder é a plenitude de uma potência. Poder é poder fazer de fato algo. Mas o poder fazer não necessariamente dá à pessoa a autoridade para fazer. E por isso que junto com o poder alguém precisa autorizar, dar a permissão, o credenciamento, a chancela. E ali eu conversando com as pessoas, perguntei uma coisa: é possível que alguém tenha o poder dado pelo seu país de origem para representá-lo no outro país e não ter a autoridade? E aí alguém disse não. Ele só tem o poder com a autoridade, senão ele não tem poder algum. E aí eu perguntei, se o país de propósito, o país onde ele vai representar, for um país que negue a credencial. E aí ele disse assim, ele não consegue representar o país de origem. Ele é devolvido e o país solicita que um outro embaixador, que um outro cônsul seja comissionado. É raro, mas acontece. Em vários momentos aí dos últimos tempos, países rejeitaram embaixadores de outras nações por questões ideológicas, por questões políticas. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, pensando em você, pensando em mim, pensando na Igreja de Cristo, que tem o poder do Espírito Santo e a autoridade de Deus para representá-lo em todo o mundo. Quais são as nossas cartas de credenciamento? O que é que nós tiramos do bolso para apresentar ao mundo, dizendo assim, eu represento Cristo no mundo? O que é que me credencia diante do mundo, em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para representar o reino de Deus aqui na terra? Qual é a minha carta de credencial? Queridos, a nossa carta de credencial chama-se piedade. Mais do que oratória, mais do que capacidade técnica, mais do que grandes eventos, quando nós sairmos daqui nesta manhã e formos para os nossos lugares de origem, quando amanhã pela manhã nós estivermos trabalhando, estudando, as pessoas não vão querer saber de outra coisa, a não ser se a nossa piedade credencia, autoriza, chancela aquilo que nós falamos. Porque se nós falarmos muito bem, mas a nossa vida não for uma vida piedosa, nós corremos o risco de ser rejeitados, não pela nossa verdade, mas pela nossa incoerência e falta de credibilidade diante do mundo. E aqui entre nós, infelizmente, essa é uma realidade que nós vemos cada vez mais. O convívio de cada um no seu dia a dia, certamente você já ouviu algumas referências a situações, a pessoas, a ministérios, a igrejas que são descredibilizadas, melhor dizendo, por aqueles que ouvem a mensagem, a ponto de aqueles que ouvem não conseguirem entender a mensagem, não porque ela não é clara, não porque ela não está sendo proclamada, mas porque falta a ela uma chancela. Eu quero afirmar, a piedade do crente é a sua carta de credenciamento para o seu ministério. Então, pensando sobre esse tema, santificai-vos, impactando o mundo pela piedade, eu gostaria de convidá-lo, então, a ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5,
verso 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Ali Paulo vai nos ajudar a entender como a piedade é a maneira de impactar o mundo e assim revelar a santidade do nosso Deus e o ministério que Ele nos deu. Eu gostaria de começar a leitura e gostaria que todos nós lêssemos juntos, aí você poupa a minha voz, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao verso 21. Vamos lá juntos? Eu estou lendo aqui na versão atualizada, sabe? Vamos lá. Ora, tudo isso provém de Deus, ó Deus amado, nesse momento, assim como o teu servo orou por nós oramos agora que esta palavra lida, inspirada pelo teu Espírito, com a autoridade de uma carta de credenciamento do ministério de Paulo, de Jesus e dos apóstolos, e também do ministério desta igreja que se reúne neste congresso, que essa palavra, ó Deus, autorizada por Ti, possa ser aplicada aos nossos corações. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, fala conosco, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreve aos irmãos da igreja em Corinto. Corinto era uma cidade da província da Acaia, onde hoje está ali mais ou menos a Grécia e a Macedônia. Centro comercial pujante, uma via de acesso de várias caravanas ainda na época do Império Romano. Ali tanto no Mar Egeu quanto no Mar Jônico, naquela confluência geográfica, Corinto se tornou conhecida com o passar do tempo por sua riqueza e também por sua influência. Era um ponto de encontro de pessoas de diferentes partes do Império Romano, línguas diferentes eram faladas nas ruas de Corinto, produtos que vinham de todos os lugares. Alguns historiadores dizem que Corinto foi o primeiro grande exemplo de globalização comercial, de troca de ideias, de intercâmbio de cosmovisões, de compreensões diferentes do mundo. Ali Paulo viveu o segundo período mais longo do seu ministério, depois de Éfeso. Ali ele viveu 18 meses, 1 ano e 6 meses, e ali Paulo participa da igreja de Corinto de maneira efetiva. Depois de um determinado período, Paulo, depois de ter escrito a sua primeira carta, volta a Corinto, numa viagem rápida, porque algumas coisas em Corinto não estavam caminhando muito bem. Paulo tinha o seu ministério questionado, a sua apostolicidade questionada, a ausência de Paulo parecia ser fraqueza, ele menciona isso na carta, de modo que aqueles irmãos começaram a questionar se Paulo, de longe, ausente, sem a presença física, pastoral, diária e contínua, teria a mesma autoridade daqueles 18 meses onde ele passou ali. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 4 dessa carta, você até consegue ver um pouco do coração de Paulo, um pouco da sua decepção, um quê de amargura diante da recepção que aquela igreja tinha agora do seu ministério à distância. Ele tinha uma percepção de que aquela igreja havia mudado, que a relação tão fraterna, amorosa, submissa ao seu ministério, à sua palavra, havia sido substituída por uma crítica contínua, um questionamento contínuo, e isso fez o apóstolo Paulo começar a entristecer-se profundamente. Então, depois de ele regressar a Éfeso,
com um certo ânimo dolorido, ele volta a escrever aos Coríntios, ele comenta o que estava em seu coração, justamente no capítulo 2, verso 4, ele diz assim: porque no meio de outros sofrimentos e angústias de coração, eu vos escrevi com muitas lágrimas. Alguns comentaristas chamam essa carta de a carta escrita com a tinta de lágrimas do apóstolo. E então, como parte da necessária defesa do seu ministério apostólico, Paulo faz uma importante conexão, e preste bem atenção nisso, entre o que Cristo, por um lado, fez como intermediário e mediador da reconciliação de Deus com o pecador, conforme fica claro no versículo 18 e 19, quando ele diz, conforme nós lemos, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele faz essa conexão com a conexão do seu próprio ministério, tomando também uma função de mediar a reconciliação daquele povo, daquela igreja com Cristo. Veja no versículo 18 e 19 que ele faz essa conexão. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, é o fator unificador do que ele vai falar, que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que também ele nos deu o ministério da reconciliação. E ele explica que não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então é justamente por esta conexão que Paulo vai responder à seguinte questão: qual é a credencial, diante do questionamento que vocês estão me fazendo da minha autoridade apostólica, só porque eu estou longe de vocês, qual é a credencial que eu, Paulo, e cada um de nós hoje, nesta manhã, pode apresentar para ser embaixador de Cristo? A esse mundo cheio de pecado, em que as pessoas não apenas nos rejeitam, mas também rejeitam ao Deus que nos enviou como seus representantes. A questão de Paulo, então, é: qual é a minha credencial? E é curioso, porque Paulo não vai buscar a sua credencial nos seus maravilhosos dotes de um homem poliglota, de um homem cosmopolita à frente do seu tempo. Paulo não vai lembrar daquilo que ele aprendeu aos pés do grande mestre judaico Gamaliel. Ele não vai olhar para si, ele não vai olhar apenas para a tarefa, ele vai olhar para o alto. E quando ele olha para o alto, ele liga nessa conexão que é absolutamente irrevogável entre aquilo que a igreja faz como consequência daquilo que Cristo fez quando foi enviado por Deus. Em outras palavras, ele está querendo nos ensinar que o poder e a autoridade de sermos embaixadores, ouvidos, cridos e aceitos como embaixadores de Cristo ainda hoje, tem a sua síntese nesta palavra: piedade. Em outras palavras, piedade é a credencial do embaixador de Cristo, verdadeiramente santificado, verdadeiramente autorizado por Deus diante dos pecadores. A nossa credencial, queridos irmãos, que demonstra a autoridade que recebemos, assim como a delegação que nos foi dada, é a palavra piedade. Na Bíblia, piedade, tradução da palavra grega eusebeia, refere-se a uma relação devota, reverente para com Deus, manifestada em ações, em atitudes que refletem primeiramente uma adoração do tempo, que se expressa através da reverência para com as coisas de Deus, através de uma devoção ao Deus que é tudo em todos e particularmente tudo em todos na vida de cada um dos seus servos. Tem a ver com respeito, tem a ver com uma obediência irrestrita a Deus. Por isso, no sentido bíblico, a piedade não se limita a rituais, a práticas religiosas, mas a uma relação de profunda intimidade com Deus, que é caracterizada por amor, por reverência, por devoção. A piedade se manifesta em ações, na conduta, no comportamento, nas escolhas da vida, refletindo assim tudo isso, a vontade de agradar a Deus em tudo. Piedade, portanto, começa com uma relação vertical com Deus, em que Deus nos se manifesta para conosco e nós refletimos a nossa gratidão, a nossa contemplação,
o nosso maravilhamento diante dele em uma atitude de devoção e obediência. Ele é o amado da nossa alma, mas ele também é o chefe do reino que nós servimos. Ele é o rei e nós somos os súditos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. William Barclay considera que esse vocábulo grego, eusebeia, é quase intraduzível para as línguas modernas, e particularmente para o português. Em inglês, por exemplo, piedade é traduzido por godliness, que é uma forma de dizer que alguém é piedoso quando, de alguma maneira, ele vai se tornando divino. Não no sentido da essência de Deus, mas como Paulo fala, quando a pessoa de Cristo vai sendo forjada e formada na vida de alguém. Por isso, além da piedade caracterizar alguém que sempre adora corretamente a Deus e lhe dá aquilo que lhe é devido, além disso, é alguém que serve corretamente a seus próximos e também lhes dá o que é devido. Ou seja, a pessoa que é eusebes, que é o adjetivo traduzido por piedoso, é aquele que está em correta relação com Deus, mas também está em correta relação. E o historiador Xenofonte, o filósofo que de alguma maneira influenciou profundamente Sócrates, diz que um homem assim é alguém que é tão piedoso e tão devotamente religioso que não quer dar passo algum sem a vontade do céu. Era tão justo tal pessoa e tão reta que nunca causou nem o mais insignificante prejuízo a pessoa alguma. É alguém que tem tal domínio próprio, tão temperado, que nunca preferiu o mais fácil ao melhor. É tão sensível e tão sábio e tão prudente que nunca se equivocou ao distinguir o melhor do pior. O reformador João Calvino escreveu na sua obra magna, As Institutas, no tomo 1, no livro 1, capítulo 2, no primeiro parágrafo, o seguinte: eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, que o conhecimento de seus benefícios mediante a revelação dele vem a induzir. Pois até que as pessoas, dizia Calvino, reconheçam que devem tudo a Deus, que são nutridas pelo seu cuidado paternal, que ele é o autor de todos os seus bens, que nada devem buscar além dele, nunca tais pessoas renderão a Jesus um serviço voluntário e piedoso. Na introdução das Institutas, que você sabe que foi escrita ao rei Francisco I, Calvino afirma que o propósito em escrever as Institutas era justamente, abre aspas, transmitir unicamente certos rudimentos pelos quais aqueles que possuem zelo pelo cristianismo podem ser moldados na verdadeira piedade. E aqui eu quero chamar a sua atenção. É possível ser zeloso sem ser piedoso. Pessoas que são zelosas sem ser piedosas são legalistas. São pessoas que pensam que, pelo simples fato de terem zelo por Deus e pelas coisas de Deus, portanto, que piedade não é zelo. Zelo faz parte da piedade, mas a piedade não se resume a ser zeloso pelas coisas de Deus. É possível ser zeloso e profundamente impiedoso quando alguém exige do outro aquilo que ele mesmo não vive. Isso pode acontecer frequentemente. A história da igreja é formada por movimentos de fluxos e refluxos em que a piedade foi confundida com zelo religioso. E zelo religioso não é sinônimo de piedade. Você quer ver um exemplo? Quem eram aqueles mais zelosos da época de Jesus? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Eles eram zelosos. Eles eram tão zelosos que eles iam um plus, um ponto a mais. Eles inventavam leis que supostamente poderiam magnificar a essência de Deus e o compromisso deles com Deus. Mas o que é que Jesus questiona acerca deles? Quando diz, por exemplo, aos seus apóstolos: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque era zelo sem piedade.
Calvino usa aqui uma palavra muito curiosa do latim, pietas, justamente no sentido de designar essa atitude correta, que não é só zelo, que é uma atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude, sim, que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverentes a Deus. Tem a ver com saber quem e como Deus é, aquilo que a gente chama de teologia, mas também envolve atitudes corretas para com Ele e fazer o que Ele deseja, que é o que eu estou chamando de piedade. E creio que estou em boa companhia, porque eu estou mencionando, por exemplo, o nosso reformador Calvino. Ele desceu a detalhes ao chão da fábrica, quando ele não apenas escreveu isso nas institutas, mas ele também colocou isso no primeiro catecismo de Genebra, quando ele foi instruir os cristãos reformados da primeira geração daquela cidade. Veja que coisa maravilhosa. A verdadeira piedade consiste em uma atitude sincera que ama a Deus como Pai, que o reverencia como Senhor, que apropria-se da justiça de Cristo, que teme mais ofendê-lo do que enfrentar a morte, e ensina isto aos outros. Os comentários de Calvino também refletem a importância dessa piedade. Quando ele escreve um comentário sobre 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim: você fará algo de grande valor com todo o seu zelo e habilidade, se você se dedicar unicamente à piedade. A piedade é o começo, é o meio e é o fim do viver cristão. Onde ela é completa, não há falta de mais nada. Joel Bick, que muitos conhecem pelas suas obras, traduzidas pela cultura cristã, inclusive, foi preletor de congressos nossos, afirma que o entendimento teológico e a verdade, a piedade e a utilidade prática são inseparáveis. E ele entende da seguinte maneira, ele diz: a teologia lida com o conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos, mas não há conhecimento verdadeiro, pontua ele, onde não houver piedade verdadeira. Essa piedade é evidente em pessoas que reconhecem por meio da fé experiencial que foram aceitas em Cristo, enxertadas no corpo dele pela graça de Deus. E nessa união mística de Cristo como cabeça e cada um de nós como membros do seu corpo, o Senhor declara essas pessoas como pertencentes a Ele, tanto na vida como na morte. Elas se tornam povo de Deus e membros de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Esse relacionamento restaura cada um de nós a alegria da comunhão com Deus e nos recria para uma nova vida, nos liberta da escravidão e do mundanismo carnal. Mas a grande questão é: para quê? Lembre que se Deus quisesse fazer a sua obra exclusivamente na intimidade do seu coração, no momento da conversão, Ele bateria um carimbo e um visto no seu passaporte existencial e lhe enviaria para o céu. Por que Ele lhe deixou aqui? Senão para que a piedade, que é a forja, a moldagem, a transformação do Evangelho na sua vida, fosse manifestada como bom perfume de Cristo. Piedade tem a ver com impacto, tem a ver com influência, não tem a ver com enclausuramento, não tem a ver com superioridade, sentimento de que é mais santo do que os outros. Tem a ver com missão. Por isso que quando o Conselho da PECOM escolheu esse tema, santificai-vos, impactando o mundo pela piedade, ligou as duas pontas dessa equação. A santidade é necessária, porque nós não somos credenciadores, nem temos credenciais de nós mesmos. Servimos ao Deus que é santo. E aquilo que dizemos, fazemos, manifesta essa santidade. Mas manifesta, entende? Manifesta. Não é para o nosso próprio deleite. Não é para fazermos cócegas espirituais em nós mesmos. Não é para montar tendas no alto do Monte da Transfiguração. Porque há gente lá no sopé do monte,
na base do monte, na vida real e concreta, na escola, no trabalho, na família, nos relacionamentos, que precisam ser impactados por vidas transformadas pela piedade e santidade de Deus. E nós somos esses embaixadores. Esse congresso terá perdido toda a sua finalidade se, quando arrumarmos as malas e sairmos daqui, olharmos uns para os outros e dissermos como Pedro disse: Senhor, é bom ficar aqui. Vamos montar uma tenda, vamos perenizar o congresso e vamos ter essa comunhão gostosa uns com os outros, num ambiente que não nos exige necessariamente impacto e influência da piedade para a transformação dos outros. Por isso, apesar de citar Sócrates, apesar de citar Calvino, apesar de citar Joel Bick, eu quero dizer, nem é Sócrates, nem nenhum desses homens que, obviamente, no capítulo 4, melhor dizendo, ele enfrenta, antes de sair para a missão, a luta inicial das tentações do diabo, assim como você e eu. Ele não é um santo enclausurado no templo, ele é um santo nas ruas de Jerusalém, das vilas da Galileia, lidando com prostitutas e publicanos, lidando com inimigos que faziam fogo amigo, que deveriam representar a verdadeira piedade de Abraão, Isaque e Jacó, e que tinham prostituído a igreja da antiga aliança, tornando necessária que aquele mistério que estivera oculto, que Deus queria reconciliar consigo, tanto judeus e gentios, se revelasse. Por isso que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que nós fomos enxertados, porque ele nos dá um modelo, queridos irmãos, que é um modelo de santidade encarnada, não isolada, não enclausurada, no dia a dia. Para nós, o piedoso por excelência é Jesus Cristo, aquele em quem não se achou dolo algum na estrada da vida. Observe que isso está claro no texto. Verso 19. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a reconciliação. Portanto, nós somos. Portanto, significa ao fato de Cristo ser o santo, o piedoso por excelência. Portanto, nós somos embaixadores em nome dele, em nome de Cristo. Como se, veja aí a metáfora, veja a comparação, como se Deus exortasse o mundo por meio de nós. Observe que antes de afirmar o que somos, embaixadores, e o que devemos fazer, exercer o ministério da reconciliação, Paulo explica primeiro quem é Cristo e o que ele faz. Observe que ele deixa claro que Cristo é o mediador, o embaixador de Deus por excelência no mundo. Foi ele que foi enviado por Deus, pois o texto mesmo diz: Deus estava em Cristo. Lembre que Jesus afirmou, ele mesmo com as suas próprias palavras: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem crê em mim, crê também naquele que me enviou, porque eu não falei, veja o senso de embaixador que Jesus tinha, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, que me autorizou, que me deu poder, que me credenciou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Observe ainda que o Evangelho nos revela qual foi a motivação de Deus. E a motivação de Deus é a mesma motivação da igreja, queridos irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra de Cristo, porém, não é apenas representativa, é redentiva, é encarnacional, é uma obra para nos justificar dos nossos pecados. Veja que no verso 21, Paulo argumenta: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Filho de Deus, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, ele está falando de Cristo, para depois falar de nós.
Primeiro ele fala da santidade encarnacional de Cristo, para depois nos enviar ao mundo, para sermos santos encarnados no mundo, como ele foi. Paulo diz que ele faz isso não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas não no sentido de passar o pano, de dispensar ou relevar, de anistiar simplesmente. O particípio verbal aqui presente significa não atribuir, não imputar algo a alguém. Ou seja, o pecado não foi colocado na conta do ser humano, embora sim fosse culpa dele. Ao contrário, o pecado foi imposto a Cristo, a quem o Pai fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, irmãos, é baseado em Cristo, o piedoso por excelência, o perfeito, aquele que encarnou-se em santidade no meio de um mundo impiedoso. O que ele fez, ele nos confiou a mesma palavra, ou seja, a mensagem da reconciliação, numa condição de sermos embaixadores em nome de Deus. Eu não sei você, mas eu tremo nas bases quando eu escuto isso. Significa que o que o mundo vai saber de Deus, ele vai ler em mim. Que o impacto da obra de Cristo, a transmissão, a comunicação do Evangelho de Cristo, passa por uma via pecaminosa, que é a minha vida pecadora, redimida, é verdade, mas ainda com as suas contradições, fissuras e fraturas de caráter. Como um vaso de barro, com as suas cracas, com as suas quebras, com as suas imperfeições, a luz do Evangelho encarnada pelo Espírito que em mim habita, passa por essas fissuras da minha vida, para apontar para os que são pecadores, assim como um dia eu fui rebelde contra o Senhor, e Jesus veio, amou, sofreu e morreu, uma vida e uma morte perfeitas, para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Eu não sei você, mas eu tremo com a ideia de que o embaixador que Deus quer usar para que o mundo conheça sou eu. É você. Eu tremo com a ideia de que Deus, podendo usar anjos que não caíram e, portanto, já foram provadas pela tentação de Lúcifer e permaneceram firmes no seu estado original, e que seriam portadores muito mais abalizados, credenciados, por serem santos como Deus é santo, por habitarem na presença de Deus e diuturnamente cantarem santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, que esses santos foram relevados a um segundo plano como os santos anjos de Deus, para Deus usar você, meu querido irmão, para Deus usar você, minha querida irmã, falho e imperfeito, mas em processo de santificação, para que o mundo seja impactado pela piedade que Deus está forjando no seu coração. Que coisa maravilhosa é ser instrumento de Deus, não por nossa causa e competência, mas apesar de nós. Pela santidade gerada, que faz com que a piedade seja a credencial do embaixador de Cristo, verdadeiramente santificado, verdadeiramente autorizado por Deus diante de pecadores, para realizar o mesmo ministério de reconciliação que Cristo iniciou. Eu quero caminhar para o final da minha mensagem. No início dela eu falei sobre o rito de credenciamento, para que o embaixador seja aceito. E aí eu perguntei, como eu falei no início, e quando algum governo rejeita as credenciais? Você sabia que quando em 2015 houve aquele conflito diplomático por conta de 2 brasileiros que foram presos fazendo tráfico de drogas na Indonésia, o embaixador da Indonésia, isso foi em 2015, um embaixador chamado Toto Rianto, ele chegou em Brasília com as credenciais do governo indonésio. E aí então o presidente da época, Dilma Rousseff, recusou-se a receber as credenciais. E eu não quero entrar na questão por que ela recusou-se ou não. Mas recentemente, até mesmo
coisa mais recente, o nome de um embaixador israelense, por conta das divergências diplomáticas mais atuais, incluindo a sua posição a favor de assentamentos israelitas em territórios palestinos, também teve a sua credencial rejeitada. E a minha pergunta é: quando um embaixador não é aceito, quando algum governo rejeita as credenciais, o que acontece? O descredenciamento acontece por aqueles que receberiam o embaixador. Mas para que o descredenciamento do nosso ministério de reconciliação não venha a acontecer por um mundo, e seja pelas razões que for, não essencial, que antes que as pessoas abram seus ouvidos para ouvir a mensagem que está saindo da sua boca, meu querido irmão, lá no trabalho, na escola ou em qualquer lugar onde você está, as pessoas leem você. As pessoas percebem você. Eu fui muito cedo estudar numa universidade pública, numa universidade federal. Nós éramos 24 alunos de um curso que naquela época já representava grandes desafios para a presença de cristãos. Era um curso de psicologia. Eu tinha apenas 19 anos na época. E eu cheguei lá, naquela ocasião, já cristão, aos 15 anos, e com aquele meu ímpeto, tentando evangelizar todos ali. Mas eu descobri logo no início que antes de abrir a boca e dizer eu sou cristão, e compartilhar o evangelho com coragem, com ousadia, com clareza, eu precisava vivenciar naquele meio hostil aquilo que eu cria. Porque não adiantava eu falar absolutamente nada. E eu me recordo que depois dos 4 anos de curso, nós fomos formar a comissão de formatura. E na comissão de formatura havia uma decisão importante a tomar. Onde haveria o culto, onde haveria a missa, se seria um culto ecumênico, se seria uma missa e um culto separados. E eu me recordo que eu não estava na comissão, naquela época eu já era pastor, então não tinha tempo para isso. Mas eles vieram conversar comigo e perguntaram assim para mim: Robson, onde é que você acha que nós devemos fazer esse culto ecumênico? E eu disse assim: olha, eu preferiria que vocês fizessem, aqueles que creem, são católicos romanos, creem da maneira que creem, façam a sua missa e nós façamos um culto. E se vocês me derem a alegria, eu gostaria de convidá-los a que fosse na minha igreja, na igreja que eu pastoreio. E para minha alegria, irmãos, minha grande alegria foi que dos 24 alunos daquela turma, incluindo a mim, todos estavam naquele culto. Todos estavam naquele culto. E para minha alegria, daquelas falas que são tradicionais naquele momento, um deles disse assim: foi muito feliz para mim ouvir isso, como pastor da igreja, diante das minhas ovelhas que estavam ali. Nós queremos agradecer ao pastor Robson, porque durante 4 anos, ele nos ensinou que cristão vive para depois falar. E aquilo encheu o meu coração de alegria, irmãos. Era uma palavra inesperada, não prevista, por uma razão. É porque em vários momentos eu preguei o evangelho de maneira clara naquela classe, para alunos e professores, mas o que ficou claro não foi nenhuma das minhas falas, o que ficou claro não foi nenhum dos meus sermões, em nenhuma das solenidades. O que ficou claro foi um testemunho, que é a credencial para você pregar o ministério da reconciliação. Portanto, isso tem a ver, na minha vida e na sua vida, com a presença do Espírito Santo, que nos torna cada vez mais como Cristo, supremo embaixador, o piedoso por excelência, e por amor a cada um de nós e para a sua maior glória, se encarnou entre nós. Esse homem piedoso confessa a semelhança de Cristo, que somos de Deus, que vivamos ou morramos por Ele, somos de Deus. E porque somos de Deus, sejamos governados por sua sabedoria e vontade em todos os nossos atos. Somos de Deus.
e em harmonia com isso devemos segui-lo como nosso único objetivo lícito em todos os aspectos da nossa vida. Pois Deus nos prescreveu uma maneira pela qual Ele pode ser glorificado por nós e apesar de nós. Uma vida piedosa que consiste na manifestação do piedoso por excelência, o Senhor Jesus Cristo. O embaixador, irmãos, é aquele que é desleal para com aquele que o envia. Aquele que torce a mensagem da reconciliação, que recebeu para transmitir aos outros. Aquele que faz do seu ministério uma forma de projeção pessoal, de interesse egoísta, de vaidade vã. Por isso que esta conferência não exalta o nome da APECOM, nem exalta o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos do corpo diplomático do embaixador de Deus por excelência. Nós seguimos o piedoso por excelência. E é em nome dele e para a maior glória dele, não indo nem aquém nem além de sua palavra, que hoje sairemos desse congresso para o mundo. E no mundo, na sua vida cotidiana e diária, eles lerão a sua vida, suas atitudes, suas palavras, seus posicionamentos, antes de ouvir a mensagem da reconciliação. Que Deus lhe faça santo, meu irmão, não na clausura da igreja, santo no mundo, encarnado como Cristo. Que Deus lhe faça piedoso no contínuo e cotidiano estudo da palavra, oração piedosa, consagração a Deus dos seus dons e talentos, para que possamos ouvir, assim como o Pai me enviou a vós, eu também vos envio, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sejamos santos, porque a piedade é a nossa credencial como embaixadores de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu fico imaginando que em alguns momentos da mensagem você refletiu, pensando assim, meu Deus, como é que eu vou ser esse embaixador? E lembrou o seu contexto de vida, sua família, cuja maioria de membros não segue o Senhor. Talvez o seu esposo, sua esposa, seu filho na minha fé. Eu gostaria que você dissesse assim, Senhor, eu quero ser um membro desse corpo diplomático do reino de Deus. Eu quero ser um súdito, eu quero ser um agente do rei, onde eu estiver. Dá-me sabedoria, dá-me espírito encarnado de piedade, pela santidade que o teu espírito em mim produz, pelo caminho reto da tua palavra. Ore, coloque isso diante de Deus, coloque-se e diga, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Coloque-se diante de Deus. Ó Deus amado, eis aí o desafio. Nenhum de nós prega a si mesmo, e nenhum de nós é santo por si mesmo. Nenhum de nós consegue jamais ser piedoso por nós mesmos. Nossas palavras muitas vezes são contraditórias em relação àquilo que nós cremos e àquilo que nós fazemos. Nós somos vasos de barro, Senhor, mas que carregam em si o tesouro da piedade da pessoa do Teu Filho em nós. E pelo Teu Espírito nós pedimos, ó Pai, quebra toda pretensão humana nossa de sermos embaixadores de nós mesmos, ou da nossa denominação, ou de qualquer instância ou estrutura humana. Pai, nos permite ser embaixadores fiéis, e que as credenciais que nós apresentarmos diante do mundo para sermos ouvidos, seja a piedade santificada, encarnada, que o Senhor nos dê a graça de ter. Nessa hora em que iremos, daqui a alguns instantes, celebrar a ceia do Senhor, meio de graça e de fortalecimento da nossa fé. Nesse momento em que iremos sair daqui, certamente guardados pela Tua bondosa mão, para que cheguemos em paz aos nossos lares. Amanhã, ou talvez hoje mesmo, nós estaremos sendo enviados a um mundo que rejeita a nós, porque rejeita a Ti.
mas que esse mundo não nos rejeite, porque nós não somos bons embaixadores teus. Que a nossa palavra seja fiel e verdadeira, que o ministério que o Senhor nos dê seja de fato de reconciliação, que de fato vivamos isso em palavras e obras, e a nossa influência, que é a tua influência em nós, possa se espalhar no lugar de trabalho, de estudo, de vivência e convivência de cada um de nós. Nós oramos que o Senhor nos use, Pai. Razão não haveria de estarmos aqui, neste mundo, do lado de cada eternidade ainda, se não fosse para ser instrumentos teus. E é por isso que nós nos entregamos a Ti e dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim como embaixador da reconciliação. Reveste-nos do poder do alto e da autoridade da credencial, que é a piedade do Senhor em nós. E assim nós te oramos agradecidos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o piedoso por excelência. Amém.